Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um dia de estudos da Gênese de Allan Kardec, do Gênesis Bíblico. Para dar início ao nosso estudo de hoje, a nossa irmã Marilene vai fazer a prece inicial por todos nós. Senhor Jesus, reunidos aqui em vosso nome, contamos com a presença dos mensageiros de luz que estão designados a nos acompanhar nesse estudo de grande aprendizagem, para que possamos ser intuídos espiritualmente por eles e esclarecer as nossas dúvidas, para que possamos, pouco a pouco, nos evoluir e tentar vivenciar todo o seu contexto. Pedimos à nossa Mãe Maria que ilumine e proteja todos nós, inclusive o nosso coordenador do estudo, para que ele possa também ter os esclarecimentos para nos esclarecer, e que a paz do Senhor permaneça em nossos corações e que tudo transcorra conforme a paz do Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, então, pessoal, a Gênese é o item 57. No estudo passado, nós vimos aí. Só arrumar o fone aqui. No estudo passado, nós vimos a revelação no contexto da doutrina espírita, agora mais direcionada mesmo para a doutrina espírita. Nós já tem algum estudo que nós estamos vendo isso. E no item 56, que foi na semana passada, qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da de Jesus? Precisa o homem de uma revelação? Por si só, não é possível achar o caminho que deve percorrer? Então, esse foi o questionamento de Allan Kardec. Teve aí, então, a resposta dos espíritos, trazendo aí num contexto de que a gente precisa ser lembrado, né, da lei de Deus. Então, o Cristo trouxe o seu evangelho vivo, ensinando o amor de Deus através do exemplo, mas a gente ainda assim não entendeu essa mensagem. Então a doutrina espírita ela vem para deixar mais detalhado para nós. E nós discutimos que pelo fato da doutrina espírita nos trazer o esclarecimento sobre as coisas, nós não só sabemos o que devemos fazer, mas por que devemos fazer. E isso traz para nós, né, ao mesmo tempo, um consolo e também uma responsabilidade maior, já que nós somos muito bem esclarecidos sobre as consequências dos nossos atos. E hoje, o item 57 também continua nesse sentido de trazer aí a importância da doutrina espírita, além, né, do Evangelho de Jesus. Uma das questões mais importantes entre as propostas no começo desse capítulo é a seguinte: que a autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de limitadas luzes e que não são infalíveis. Então, uma característica da doutrina espírita foi nós já discutimos também, né? Foi de uma democracia muito bem estabelecida que ela foi implementada. Então, tivemos espíritos de vários graus evolutivos participando. E essa pergunta de Allan Kardec aqui, ela traz para nós até que a grande maioria desses espíritos não eram ainda espíritos totalmente prontos, vamos dizer assim. Eram espíritos evoluídos, mas quando Kardec traz para nós que a doutrina espírita emana de seres
de limitadas luzes e que não são infalíveis, a gente vê que a maioria dos que compuseram esse conjunto que foi responsável por trazer a doutrina espírita, tanto encarnados quanto desencarnados, não eram espíritos totalmente puros, ou espíritos missionários, assim como Messias, né? Assim como Jesus. Então, tem-se, né, uma coordenação espiritual, certamente, mas a prática mesmo, vamos dizer no nosso linguajar, né? Quem botou a mão na massa para trazer aí esses ensinamentos para nós foi um conjunto de espíritos encarnados que receberam as mensagens e foram coordenados por Allan Kardec. Esses espíritos encarnados, então, é muito fácil para nós aceitar que ainda não eram espíritos infalíveis, exatamente porque estavam encarnados no mundo de provas e expiações. Agora, quando a gente escuta, né, que do lado de lá também, muitos desses eram espíritos de luzes limitadas, né, e não infalíveis, a gente fica pensando, né, como, como pode? Porque isso também é um ponto que difere das outras religiões. As religiões, nós já vimos aí muitas vezes personificadas, elas trazem os seus líderes, né, na pessoa do seu líder, do seu, não só o líder assim no sentido de conduzir, mas também aquele que é o espelho da religião e que muitas vezes sem esse líder a religião não tem mais sentido. Muitas vezes esses espíritos eles são endeusados, como se fossem quase deuses mesmo, infalíveis mesmo. Então, Maomé, Moisés, no cristianismo, né, o próprio Cristo, mas aí o Cristo faz sentido porque ele é o nosso guia e modelo e realmente ele é um espírito puro. Dentre os espíritos aí das diversas religiões, o Cristo é o único que tem essa moral ilibada. Mas a doutrina espírita não. Ela vem como conjunto de ensinamentos morais vindos de espíritos ainda em evolução. Então, como que a gente pode confiar nisso? Que autoridade a doutrina espírita tem se ela vem também de espíritos que podem errar? E aí vem então os argumentos aqui. A objeção seria ponderosa se essa revelação consistisse apenas no ensino dos espíritos, se deles exclusivamente a devêssemos receber e houvéssemos de aceitá-la de olhos fechados. Então, a resposta aqui, né, de que os espíritos começam, ou que Allan Kardec mesmo reflete aqui, é que esse questionamento faria sentido se os ensinamentos da doutrina espírita viessem somente dos espíritos. Mas aí, né, continua. Ela perde, porém, todo o valor desde que o homem concorra para a revelação com o seu raciocínio e o seu julgamento. Desde que os espíritos se limitam a pôr o homem no caminho das deduções que ele pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações, nas suas inumeráveis modalidades, são fatos. O homem as estuda para lhes deduzir a lei que as rege, auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que são mais colaboradores do que reveladores no sentido usual do termo. Ele lhes submete os dizeres ao controle da lógica e do bom senso. Desta maneira, o homem se beneficia dos conhecimentos especiais de que os espíritos dispõem pela posição em que se acham,
sem abdicar do uso da própria razão. Então, gente, o parágrafo parece um pouquinho confuso a resposta aqui, mas o questionamento é o seguinte: a gente poderia ter esse tipo de pensamento, né, da autoridade da revelação espírita ter vindo, é, da- se a revelação espírita ela veio por espíritos ainda em evolução, portanto falíveis, né, passíveis de erro, qual autoridade então que tem essa revelação? Este argumento, aí a resposta resumida é o seguinte: este argumento só faria sentido se a revelação viesse exclusivamente dos espíritos, tá? Mas o que a gente observa, o que a gente aprendeu é que a doutrina espírita ela vem como uma operação conjunta entre o plano espiritual e o plano físico. E muito o segundo motivo, que é o mais importante. Então, né, o primeiro, vindo dessa fruto dessa revelação conjunta entre encarnados e desencarnados, a responsabilidade é também dos encarnados. Então, esse argumento, né, de a doutrina espírita vir dos espíritos falíveis, ela vem de um conjunto de espíritos ainda em aprendizado, mas não só lá no plano espiritual. Então é para tirar essa ideia, exatamente essa ideia de que o responsável pelos ensinamentos e pela religião são deuses, são figuras longe, são divindades, são criaturas que não estão no meio de nós, né? O primeiro objetivo, então, é isso, é trazer para perto. Primeira resposta é essa. Vindo como uma operação conjunta entre encarnados e desencarnados, traz o quê? Proximidade, corresponsabilidade. E o segundo fato é o mais importante. A doutrina espírita, ela vem com fenômenos, ferramentas e acontecimentos que são fatos. Então, por exemplo, comunicações mediúnicas, né, que é a doutrina espírita, nos ajuda a entender, traz o conceito, mas traz também o fato. Ou seja, a mediunidade é assim, assim, assim. E como que acontece? Aí na prática a gente consegue ver, né, um fenômeno mediúnico, seja ele qualquer, acontecendo. E mais do que isso, a doutrina espírita ela traz princípios, ela traz ideias, ideias que nós, seres humanos, conseguimos absorver, pensar e decidir se vamos colocar em prática ou não. Então, esse é o fato mais importante. A doutrina espírita ela vem como um trabalho conjunto de espíritos em evolução, trazendo um conjunto de ensinamentos baseados no Evangelho e na ideia de um Deus pleno, poderoso, justo e bom, e cabe a aqueles que têm a oportunidade de adquirir esse conhecimento decidir se, como vai fazer, por que está fazendo e já ciente da consequência futura dos atos. Então, a doutrina espírita ela traz para nós aqui fala muito desse caráter o quê? Filosófico, de trazer a ideia, de nos fazer entender a ideia e nós, tendo consciência dessa ideia, fazer do jeito que a gente acha melhor, de acordo com a nossa consciência. Ou seja, não tem mesmo a necessidade
de somente espíritos puros trazerem a doutrina espírita, porque ela já era uma ideia estabelecida pelo Evangelho de Jesus e pelo conceito de Deus. Então, a moral, vamos dizer assim, do ensinamento espírita, a base de todos os preceitos da doutrina espírita, ela já vem com Deus e ela já vem com Jesus. Então, essa pergunta que é feita aqui, dessa revelação vir por espíritos muitas vezes limitados, ela não tem tanto sentido. O que a gente observa aqui quando vai desenrolando as respostas é porque ela não tem tanto sentido. E por que que ela não tem? Porque a moral, o embasamento da doutrina espírita, ela já vem de Deus e de Jesus. O que houve foi uma cooperação para que essa parte prática da mensagem vir através do plano espiritual por diversos espíritos diferentes ser mais uma fonte de prova das verdades que estavam sendo trazidas. Então, é uma questão até de misericórdia divina dar a oportunidade para todos os tipos de espíritos, evoluídos ou não, bons ou ignorantes, certos ou vacilantes, participarem da doutrina espírita. Isso traz um caráter democrático, talvez seja a religião mais democrática, porque até a sua fundação, a sua revelação, se deu como um trabalho conjunto de diversos espíritos em diversos graus evolutivos. E aí, o esclarecimento fecha quando traz aqui para nós, ó, espíritos de todas as categorias que são mais colaboradores do que reveladores. Tiago, Então, oi, Marilene. você falando, fazendo esse contexto aí, me faz lembrar de Jesus quando ele foi escolhendo os discípulos, né? Ele não escolheu o discípulo que tinha moral, nem que tinha é, é, todas as qualidades necessárias para poder iniciar os seus ensinamentos. Na medida que foi decorrendo a vivência dele com Jesus, eles foram se aperfeiçoando, que chegou um ponto em que eles faziam um trabalho sem a presença de Jesus, né? E aí eu estou lembrando nessa questão assim que para que o Consolador prometido pudesse também se manifestar, se viesse através do homem, não seria tão verídico, porque o homem é falível, né? E também não tem aquela tem tantas mazelas, podia envaidecer se uma pessoa só tivesse esses conhecimentos, né? E vindo dos espíritos, não tem como não ser verídico, porque eles estão em todos os lugares, né? E justamente pelo fato de não escolher espíritos iluminados, né, assim, perfeitos, para trazer as primeiras revelações que foram, né, esses espíritos brincalhões, através dessa primeira mediunidade que se manifestou, dá a entender que também eles utilizaram todo tipo de espírito para que a gente pudesse entender que a continuidade da vida espíritos tanto igual quanto a gente, só que cada existência vão evoluindo mais, não é isso? É isso aí. Seu exemplo é perfeito quando compara, né, a Jesus ali com o discipulado, quando ele começa a escolher os apóstolos, porque é exatamente isso. A ideia do cristianismo ela já era estabelecida por Jesus, que aí sim é um espírito puro, evoluído, que já trouxe aqueles preceitos, mas para colocar em prática, né, essa revelação, ele utiliza ali e escolhe, né, os espíritos também imperfeitos, vacilantes, que óbvio, né, gente, conseguiram esse merecimento de estar com Cristo,
mas que tinham ali todas as suas mazelas, as suas dificuldades, mas nem por isso o evangelho ficou comprometido. É exatamente para mostrar para nós que, desde que a gente tenha essa parcela de boa vontade e fé nos princípios básicos do Cristo, é possível essa mudança. A doutrina espírita, então, ela vem como um, quase que uma repetição, né, do advento do cristianismo. Ela vem trazer o cristianismo redivivo e até nisso, para trazer aí para nós, para ser revelado para nós, assim como Cristo escolhe ali os seus discípulos, todos ainda em aprendizado, a doutrina espírita ela vem como um conjunto de ações de espíritos em aprendizado. Então, é isso mesmo, Marilene. Gostei dessa colocação sua, porque lembra, né? E são as mesmas situações, assim, cada uma ao seu tempo, mas o ponto-chave é esse. As ideias morais da doutrina espírita, assim como as do Evangelho, elas já estavam estabelecidas por Jesus, por Deus. Agora, como essa ideia veio? Como ela foi revelada? Através da colaboração de outros espíritos, que aí não precisam, né, de ser espíritos puros para dar moral àquele preceito, àquela ideia. Porque essa ideia já vem de um espírito puro que é Jesus. Continuando. Tiago, você mais Oi. lê falando aí de Jesus e os apóstolos, né? Aí eu tô aqui pensando, na simplicidade, tudo vem na simplicidade. O Chico mesmo, né? Um médio veio de uma família simples, de Valda, esse povo tudo aí, você vê que o fundo de vida deles eram pessoas igual a gente mesmo, pessoas simples, mas com aquele dom, né? E através disso, você vê o Chico, ó, grande exemplo, o povo deixou ele para a gente, né? Tantas obras dele, tanto fazer como de Valdo, e tem outros que a gente nem conhece também, e o trabalho é bonito e tudo, mas tudo na base da simplicidade. E eu lembro do Chico, quando, assim, de vez em quando deu uma história dele, e as pessoas rirem dele, duvidar e tudo, aí Emmanuel logo aparece para autentificar aquilo, né, para mostrar que o que ele estava falando ou fazendo, aquilo ali não era qualquer coisa para a gente brincar, abusar, né? Eu pensei nisso que agora. É isso aí também, dona Silvia. É um exemplo bom também, porque quando a gente fala, né, de mediunidade, de referências, né, de obras que de olho fechado a gente confia para trazer algum ensinamento, alguma coisa, é Chico Xavier, né? O principal é Chico Xavier. E é legal esse exemplo porque ele mesmo fazia questão de afirmar, né, que era um espírito ainda em aprendizado, mas é o quê? É aquele espírito também que, de posse da, da, da oportunidade, ele pegou firme e seguiu. Mas tinha, né, os defeitos dele, não era ainda um espírito puro, mas que fez um excelente trabalho e que foi um colaborador, né, igual está escrito aqui. Os espíritos que participaram na implementação do espiritismo foram colaboradores, no sentido de trazer essa revelação. Eles não são os reveladores propriamente ditos, porque essa ideia já estava estabelecida. Com o Chico, esse exemplo fica muito claro para nós, porque ele era alguém muito próximo, né? Alguém assim mais próximo de nós em termos de tempo.
até de localização também, então a gente sabe de muita história dele em que ele, mesmo sendo um espírito ainda em evolução, conseguiu trazer para nós muitos exemplos positivos, muitas coisas boas. Ô, gente, agora, importante, né, para não dar confusão aqui na nossa cabeça. Nós aprendemos o que significa a palavra revelação. Revelação é tirar o véu. Então, só se revela algo que já existia, mas que a gente não tinha o conhecimento. Então, a gente sempre foi envolto, ou indiretamente ou diretamente, influenciado por algo, mas não sabia que existia. Exemplo, mediunidade. Sempre houve, sempre aconteceu, sempre existiu. E a gente, de uma forma ou de outra, é influenciado por isso. Mas a gente não tinha ideia. Aí, com a doutrina espírita, vem revelar, explicar essa ideia. Então, a doutrina espírita traz para nós coisas que já existiram, portanto, é a terceira revelação. Mas olha que bonito. Quando a gente fala assim, quem que foi o revelador da doutrina espírita? O que vocês acham? Você fala quem que revelou, no sentido de psicografar ou relatar, ou que quem se manifestou? A doutrina espírita, como um todo. Ah, tá. Os espíritos, né? Isso aí, não tem um, né, gente? Então, assim, a doutrina espírita é um conjunto de pequenas revelações que aconteceram em diversos locais, por diversos espíritos, e que culminou na terceira revelação. Então é por isso aqui, ó, que não tem como a gente falar assim que um espírito foi revelador da doutrina espírita. Então não atribui a responsabilidade da revelação a um espírito. Por isso não faz sentido esse questionamento de o espírito ainda não é puro, é falível, que segurança que eu tenho para acreditar? Não foi só um. Nem Allan Kardec a gente pode falar que é o revelador da doutrina espírita. Ele é o quê? O codificador de várias pequenas revelações que tornaram-se a grande terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então ele foi o quê? Um organizador. O primeiro espírito lá que comunicou sobre mediunidade, que eu nem lembro, nem sei qual que é. Mas o primeiro espírito, não foi ele que revelou a mediunidade. Ele participou de um processo de uma revelação bem mais ampla e que ele foi responsável por um pequenininho, por um pedaço pequeno. Aí muitas pessoas falam, quem organizou a revelação, a doutrina espírita, né, os espíritos ali que participaram foi João Evangelista. Mas não dá para a gente falar que foi ele o revelador da doutrina espírita. Então nós temos o quê? Um grupo de espíritos que colaboraram para a grande revelação que é a doutrina espírita. Igual você está falando em questão de conjunto, né? Que vários espíritos. Dá para a gente entender também que a codificação, ela tem tudo que a doutrina espírita esclarece, né? Mas os livros de André Luiz complementam tudo que o Allan Kardec codificou. Aí nos esclarece um pouco mais, porque quando você estuda as obras de André Luiz, você vê que tem muito no livro dos médiuns, muito no livro dos espíritos, mas não de uma forma tão específica que dá para poder
ampliar a mente da gente, é um entendimento mais esclarecedor, né? Sim. E tem isso ainda, né? É uma revelação contínua que vai melhorando, vai aperfeiçoando. Então eu não posso atribuir, né? Por isso a doutrina espírita ela não é personificada em um único ser, porque não foi um único ser que a revelou. Então, diferente das outras revelações, a doutrina espírita traz um conjunto de fenômenos, de práticas, de dogmas, de ensinamentos, de leis que sempre existiram, que nós não tínhamos ideia de como elas influenciavam a nossa vida e como elas se dependiam uma das outras, mas a doutrina espírita traz isso. Então, por isso a revelação. Agora, revelador não tem. Tem um conjunto de espíritos que colaboraram para que essa revelação acontecesse. Então, ao mesmo tempo Ô, que. Tiago, Oi, dona Silvia. desde que o mundo é mundo, esses reveladores estão aí, né? Porque muito antes, né? Desde que começou o nosso planeta Terra, já tinha, né? As como é que fala, disponibiliza, que o pessoal que o povo dá nome, gosta muito de taxar como feiticeiro, isso e Uhum. aquilo. Já eram os espíritos, já era, né? Já comunicando com a gente, só que a gente não tinha nessa noção disso tudo. Com o espiritismo, com o trabalho de Kardec, aí foi que foi assim, mais aceito, deram um nome, né, para tudo que está acontecendo, mas toda vida teve, né? Isso. Isso aí é o exemplo de revelação. Coisas que sempre existiram, que a gente não sabia como funcionava, era influenciado por essas coisas e depois trouxe para nós a ideia de como elas funcionavam, por isso foi revelado. Então, revelar para revelar algo tem que ser algo que sempre existiu e algo verdadeiro, ou seja, algo que já tem uma ideia estabelecida. E isso, né, no contexto espiritual, só é verdade o que é do bem. Então, por que eu posso falar que mediunidade é uma revelação? Porque é uma lei divina, já é estabelecido, né? Não vai mudar o conceito principal, então é uma verdade. Porque se algo é tratado como verdade e depois muda, então não era verdade, era mentira, né? E passa a ser outra coisa. Então tem que ter também esse caráter de imutabilidade. Finalizando aqui, sendo os espíritos as almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos da condição de humanidade, circunstância capital a considerar-se. Os homens de gênio, que foram condutores da humanidade, vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixar a Terra. Dado que os espíritos podem comunicar-se com os homens, esses mesmos gênios podem dar-lhes instruções sob a forma espiritual, como o fizeram sob a forma corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, tal qual faziam quando vivos. Apenas são invisíveis em vez de serem visíveis. Essa é a única diferença. Não devem ser menores do que eram a experiência e o saber que possuem. E se a palavra deles, como homens, tinha autoridade, ela não pode ter diminuído somente por estarem no mundo dos espíritos. Aqui então, gente, finaliza trazendo ainda mais essa ideia de proximidade entre os mundos, né? Por que que a gente tem, por exemplo, quando a gente fala lá de, vamos pegar um exemplo aí, eu sempre falo, né? Isaac Newton. Ele não inventou a gravidade, mas ele revelou para nós a lei da gravidade, uma coisa, um fenômeno, uma lei que sempre existiu
que a gente é super influenciado por ela, mas que a gente não tinha conhecimento. Ele revelou para nós esse ensinamento. A gente confiou na ideia, estudou a ideia, viu que ela fazia sentido e por isso acreditamos. Agora, Isaac Newton era um espírito infalível. Ele trouxe esse conceito, mas ele era infalível, ele não tinha nenhum erro, nenhum pecado, era 100%. Não era 100%, né, que nós temos ideia, é o nosso guia e modelo, o único que nós temos ideia. Pode ter outros, mas no livro dos Espíritos é claro para nós que já pisou aqui na Terra Jesus. Então é um exemplo de que muitas vezes um espírito que tem dificuldade numa parte, em outra ele já tem facilidade. E se aquilo que ele trouxe faz sentido, tem lógica, a gente estuda e comprova, a gente passa a acreditar na revelação que ele fez. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o mesmo espírito encarnado, ele pode, né, trazer ensinamentos quando desencarnados. Então é no sentido assim da gente tirar essa ideia que a gente tem de querer deusificar, trazer como algo sobrenatural aquilo que vem através dos espíritos desencarnados. Eles só estão numa outra condição, mas é basicamente a mesma lógica de acreditar ou não no espírito da Terra. Podem ser espíritos que trouxeram ideias que eles já conseguem compreender, que falham ainda em outra parte, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a ideia positiva que ele trouxe faz sentido e compõe o conjunto de revelações da doutrina espírita, ótimo, né? Porque a doutrina espírita toda não veio dele. Muitas vezes a parte que ele não domina, a parte que ele não é evoluído, veio de outro espírito. É por isso que é o quê? Colaboração. Na doutrina espírita não se divide espírito tal revelou tal coisa, espírito tal revelou outra coisa. Não. Um grande conjunto de espíritos trabalhadores, colaboradores, buscando melhorar-se e aproveitando uma oportunidade divina de trazer algo maravilhoso para a Terra. Beleza, gente? Beleza. Por isso, Tiago, que eles falam que a gente não deve acreditar em todos os espíritos, né? Porque muitas vezes vão falar algo que não esteja no contexto da codificação, então nos força a fazer uma pesquisa, né? Para ver qual que é realmente o sentido da fala do espírito, se tem, é, como é que fala? Se está no crivo da razão, se tudo que ele fala vai trazer algum proveito, assim, né? Isso mesmo. E traz o senso de responsabilidade. Porque tem as revelações, a ideia da doutrina espírita, mas o responsável por fazer de um jeito ou de outro é cada um de nós, né? Então, traz também essa ideia do que eu estou fazendo com a revelação. Gente, no Gênesis, estamos do versículo 8 a 12, e hoje eu gostaria de trazer uma comparação aqui do versículo 8 do Gênesis com uma passagem do Evangelho, que eu até coloquei lá antes, né, do nosso encontro. O versículo 8 é assim: Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Nós discutimos, né, em alguns estudos anteriores aí, que toda vez que eu trago algo positivo, algo espiritual, e trago esse princípio espiritual para um ponto de vista e uma aplicação material, no sentido de distorcer esse ensinamento moral, eu estou matando. Né? O Caim, que é a parte negativa, a parte relacionada com o mal,
para conseguir assassinar Abel, ele leva o Abel para o campo. Se Caim e Abel são frutos, né, das nossas escolhas, baseados na moral e no intelectual, na razão e no sentimento, o que esse versículo quer dizer para nós, então, nessa abordagem psicológica e evolutiva? Eu não posso distorcer valores espirituais, porque quando eu faço isso, eu estou matando aquele valor. Então, quando eu pego um princípio espiritual e trago para o campo material só para me satisfazer, eu estou assassinando aquela parte positiva. Então, Caim e Abel estão dentro de nós. Caim e Abel são frutos da nossa razão e do nosso sentimento. Então, não adianta, né? A verdade espiritual é um exemplo, né? Amai os vossos inimigos. Isso é a verdade espiritual. Isso é o bem, isso é o Abel. Aí, enquanto a gente muito admirado muito ligado ainda pelas questões materiais, a gente fala assim, é meu inimigo, eu odeio, não tem como, não vou fazer. O que eu peguei? Eu trouxe para o campo material. Eu trouxe para o meu benefício, eu trouxe para o lado do egoísmo. Porque como é uma coisa que me incomoda, aí eu prefiro trazer para o meu ponto de vista, trazer para o campo material. E aí eu estou, a partir do momento que eu faço, né, no sentido material, o contrário do que o espiritual está pedindo, é o Caim matando o Abel. É o mal sendo colocado no lugar do bem. Nesse sentido, gostaria de trazer a reflexão que está em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Essa é a reflexão. Jesus traz para nós aqui um questionamento muito voltado para essa questão das conquistas puramente materiais, as conquistas puramente para atender o nosso orgulho e egoísmo. O que vale se para ganhar todo mundo eu perco a minha alma? Não vale nada, porque é algo temporário. A alma continua, o espírito continua na eternidade. Aquilo que é puramente material fica com o corpo. E o versículo 35, que é anterior, ele traz, vou ler do 34, na verdade. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então traz um convite de enfrentamento das dificuldades para a melhoria. Depois, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Olha que isso aqui, gente, é o inverso, né, do que a gente está falando diretamente lá no Gênesis.
a falsa sensação de trazer o bem para o campo do material é exatamente morte. Por quê? Eu estou deixando de fazer algo digno, uma experiência, né, positiva, digna de imortalidade. Então, o contrário também vale. Perder essa vida material ou abnegar-se de algo material para viver o Cristo, então perder essa vida, essa, essa vida material momentânea, no sentido de um ato, de uma pequena escolha que eu faço dia a dia, é ganhar a vida eterna. Ou seja, o Caim matando Abel é o inverso disso. É quando eu estou focando em matar os valores espirituais para ter recompensas materiais. E Jesus fala: aquele que quer salvar a sua vida tem que perdê-la. Jesus, então, ele traz para nós aqui uma ideia muito direta, porque ele ali, gente, falou para os discípulos e para a multidão, então é para todo mundo. Ele já fala direto, para salvar a vida tem que perdê-la. Então era do consenso de toda a multidão o quê? A vida material. E aí ele explica: mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, esse a salvará. Então aqui Jesus não está falando de morte, de desencarne, de suicidar. Qualquer que quiser salvar a sua vida tem que perdê-la. Não é isso, né? Ele continua: qualquer que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, aí ele está ganhando a vida espiritual. Porque é um caminho inverso, né? Enquanto Caim é o caminho da facilidade, do prazer momentâneo, seguir, vamos voltar lá no amar o inimigo, né? Muitas vezes eu odiar o inimigo, eu não buscar o perdão, vai satisfazer o meu orgulho e é mais fácil. E eu vou levar uma vida material tranquila. As pessoas vão falar: você está certo, perdoa mesmo não, você tem a razão, você é uma pessoa de pulso firme. Agora o contrário, né? Perdoar, aí vai exigir eu vencer o orgulho. Muitas vezes vai parecer que eu sou fraco perante a visão do mundo, mas aí eu estou perdendo essa vida material momentânea para viver a vida eterna com Jesus. Então é meio contraditório, mas aí eu estou salvando a minha vida. E os dois últimos versículos trazem uma ideia de valores. Nenhum, nem se eu conseguir ganhar tudo no mundo, vale mais do que a minha alma. O que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Porque mesmo ganhando todas as possibilidades do mundo, se eu perder os meus valores espirituais, perder a minha alma, aí eu tô literalmente perdido mesmo. E não tem como eu levar isso, né, para o depois. Então são coisas mundanas. E o último, sim, é um valor é uma ideia de valor. Olha só. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Não tem nada material que pague o valor de um espírito com a consciência tranquila. Nada, nada. Então, aqui também traz uma ideia, né? Era muito comum, o espírito desencarnava, aí foi ruim, né? Ou teve algum momento ali de pecado, ir lá e pagar para aquele espírito ser perdoado. Não existe valor algum material que sirva para resgatar a alma. A alma é resgatada através de valores espirituais.
Por isso é necessário o quê? Reencarnação, para ter nova oportunidade. Alguém quer comentar, gente? Ô, Tiago, quando você traz assim, a questão de valores, aí esclarece um pouco mais, né? Porque no primeiro momento, quando fala de materiais, a gente pensa que é as coisas que a gente adquire, né? Que a gente vive em sociedade, você adquire uma casa, adquire um carro, isso aí é para a nossa existência é essencial, né? Aí quando ele vai e finaliza com valores, é a questão dos valores da terra, porque às vezes a gente valoriza muito a questão da ambição, da vaidade, do egoísmo, né? São esses os valores que ele se refere, não é isso? Também, também. Mas no primeiro momento que você falou aí dos bens materiais, são necessários. São necessários para nós. E desde que a gente saiba utilizar com tranquilidade, utilizar, né, com tranquilidade, não tem problema nenhum. São acessórios necessários para a gente passar a vida encarnada. Mas tem pessoas, por exemplo, que, sei lá, o carro, né? Gosta tanto do carro que, sei lá, vamos supor, vai lá uma criança arranha esse carro, né? Ou no trânsito alguém vai lá, bate no carro, e por causa disso a pessoa tem uma reação ali de ódio, uma reação desproporcional, e leva aquela mágoa, e isso gera uma coisa negativa. Está trazendo, né, para o campo material. Então, até com os bens materiais, a gente precisa ter esse cuidado. Quando fala no 37 aqui, né, o que daria o homem pelo resgate da sua alma, está falando também desses valores, desses bens materiais, esse excesso, né? Qual que é o problema, então? Quando eu tenho esse bem ou esses bens materiais, mas isso não serve para agir de acordo com a lei de Deus. Aí é a mesma coisa, eu estou deturpando também. E os outros valores que você comentou também, os valores morais que muitas vezes a gente cultiva na Terra, de orgulho, de egoísmo. Então, todos esses, ou seja, qualquer coisa que impeça de viver os valores espirituais, é o Caim matando o Abel. É porque Alguém mais, gente? também, assim, se de repente você não tiver o essencial, você tem que ser um espírito bem evoluído para conseguir uma sintonia, né, com a espiritualidade, porque você requer de necessidade e aquilo vem trazendo muitos sentimentos que nos aproxima mais do Caim, né, que você fala? Abel, você E o mal é o Caim. Aí, aproxima esse mais aí. do Caim, né? Quando a gente, por exemplo, você tem muitas perdas materiais, digamos assim, de objetos, né? Aí Uhum, você se aproxima mais dele por causa da necessidade que você tem e também da índole que você acaba, sei lá, se sintonizando, não sei. Eu acho assim, não que o material essencial não seja, eu não sei, eu acho que é necessário ainda para nosso grau de evolução, porque a gente ainda é isso. precisa ter uma vida estável para a gente conseguir. É como se você for, por exemplo, for fazer uma palestra com uma pessoa que está com fome, é Uhum. complicado, né? Mas aí você usou a palavra certinha. É o essencial, né? Quando Allan Kardec pergunta para os espíritos, existe uma medida relativa? A felicidade ainda não é possível nesse mundo, mas existe uma medida relativa de felicidade que se aplica para qualquer um? Aí os espíritos respondem: do ponto de vista material, é a posse do necessário, e do ponto de vista moral, é a consciência tranquila. Então, sim, precisamos do essencial, né, daquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. O problema é quando isso toma uma proporção e a gente tem um apego que nos impeça de caminhar. Aí sim. Mas está certinho o que você falou. O essencial, né, a gente precisa mesmo. Até para ter uma vida digna, né, gente? A doutrina espírita, de forma alguma, ela fala que a gente precisa desapegar de tudo. Não, é o contrário. A gente
né, o essencial a gente precisa sim. Tranquilo, pessoal? Já são 15h06, nós passamos um pouquinho aqui. Eu vou fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus pela oportunidade, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, estudando a doutrina espírita e o seu evangelho. Que a sua luz e paz, Senhor, continue conosco, nos ajudando a sermos melhores. Que possamos colocar em prática os ensinamentos, que possamos ter consciência para dar os valores necessários para aquilo que nós precisamos para sobreviver, e não só sobreviver, mas para evoluir no bem. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim Boa tarde, seja. pessoal. Excelente final de semana para todos. Boa tarde a todos. Obrigado a Muito todos. Até a obrigada. semana que vem. Até semana que vem. Muito obrigada.